Olha, a gente aprende na escola matemática, história, ciências, mas e sobre nós mesmos? Pois é, tem uma matéria que quase nunca aparece no currículo, mas que talvez seja a mais importante de todas: o autoconhecimento. Vamos mergulhar um pouco nisso para entender por que conhecer o nosso mundo interior é assim tão crucial. E para começar, essa frase do psiquiatra Augusto Cury é: uau, vai direto ao ponto, né? A relação mais importante que qualquer um de nós pode ter é consigo mesmo. Porque, pensem bem, se a gente se abandona, as consequências podem ser mesmo devastadoras. Ok, o nosso caminho hoje vai ter 5 paradas. A gente vai começar com um problema que, olha, é bem familiar para muita gente. Depois, vamos cavar um pouco para entender de onde ele vem e, no final, a gente descobre uma ferramenta super poderosa para o nosso crescimento. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar de uma situação que todo mundo já deve ter visto ou ouvido. Aquela eterna discussão de quem é, afinal, a responsabilidade de educar uma criança. É um impasse clássico, né? De um lado temos pais, às vezes um pouco ausentes, que culpam a escola. Do outro, a escola diz: olha, o nosso papel é complementar, a base vem de casa. E o resultado? A gente já sabe, um jogo de empurra-empurra que não leva a lugar nenhum. Mas a verdade é que os especialistas concordam numa coisa: educar alguém não é trabalho de uma pessoa só. É uma responsabilidade compartilhada. Começa em casa, claro, mas continua na escola e, na verdade, em toda a sociedade. Só que, e se esse jogo de culpas estiver só a tirar o foco do que realmente importa? Se calhar a pergunta certa não é quem educa, mas sim o que é que está faltando na nossa educação. Pois é, essa pergunta muda tudo. Porque enquanto a gente fica nesse debate de a culpa é sua, não é sua, será que não estamos deixando passar uma falha bem na base do que nos é ensinado? Parem para pensar nisto. A educação formal, desde o jardim da infância até à faculdade, ensina-nos tudo sobre o mundo lá fora. Mas e o nosso mundo, aqui dentro? Esse universo gigante de pensamentos, de emoções? Esse, na maioria das vezes, fica completamente esquecido. E as consequências disso são bem sérias. Sem autoconhecimento, podemos acabar por nos tornar adultos com um currículo incrível, cheio de diplomas, mas emocionalmente frágeis, com dificuldade para lidar com os desafios do dia-a-dia e, o mais importante, sem saber como liderar a nossa própria mente. Então, qual é a solução? Bom, a resposta parece estar em entender um conceito central que a educação tradicional simplesmente ignora: o eu. A gente fala eu o tempo todo, mas o que isso significa de verdade? Não é só uma palavrinha, é a entidade que lá no fundo gere a nossa vida interior. É aquela consciência que tem o poder de olhar para os nossos pensamentos e emoções e dizer: ok, vamos por aqui. E quando esse nosso eu está saudável, está forte, ele deixa de ser só um passageiro na nossa vida. Ele pega no volante, torna-se o autor da própria história, capaz de se conectar com os outros, de aprender com o que acontece e, principalmente, de moldar o próprio futuro. Agora, com base no trabalho do Augusto Cury, vamos explorar as várias caras que esse nosso eu interior pode ter. É uma boa oportunidade para a gente fazer uma pequena autoanálise, que tal? O Cury identifica 6 tipos principais. Vamos dar uma olhada em cada um e, bom, talvez a gente se reconheça em alguns deles ou reconheça alguém que a gente conheça. O primeiro é o ideal, o chamado eu gerente. Sabe, é aquela mente que não se deixa afogar em pensamentos negativos. Pelo contrário, ela observa e gera ativamente o que se passa por dentro. É aquela vozinha que, quando vem a autocrítica, pergunta: espera aí, isso é verdade mesmo ou é só o medo a falar mais alto? Depois temos o eu viajante. Esse é aquele que está sempre no mundo da lua, sabe? Frequentemente desligado do aqui e agora. É aquela mente que adora planear uma vida de sonho, mas tem dificuldade em dar os pequenos passos para chegar lá. E com isso, acaba perdendo as oportunidades que estão mesmo à sua frente. Já o eu flutuante, bom, o nome já diz tudo. É aquele que vive meio à deriva, sem um norte, sem um rumo. A insegurança é tanta que depende demais da opinião dos outros e, nossa, tomar uma decisão por conta própria é uma dificuldade enorme. Temos também o eu engessado.
Esse é duro na queda. Rígido, fechado para novas ideias, com dificuldade em ouvir. Essa inflexibilidade toda acaba por torná-lo intolerante e impede-o de aprender e de se adaptar, num mundo que, convenhamos, não para de mudar. Agora, um dos mais curiosos, talvez seja o eu autossabotador. É aquele que se torna o seu próprio inimigo. Tem uma voz interior que é um carrasco, que critica cada coisinha errada, mas para os outros perdoa tudo. É como se conspirasse, ativamente, contra a própria felicidade. E por último, o eu acelerado. O Cury diz que este é o mal do nosso século, e faz sentido. É aquela mente que não para quieta, que pula de um pensamento para o outro, sem descanso. O resultado é a tal síndrome do pensamento acelerado. Sabe aquela sensação de estar sempre a mil, super ocupado, mas no fim do dia sentir que não fez nada? É isso. E isso gera ansiedade e uma insatisfação que parece não ter fim. Ok, identificar estes padrões todos é o primeiro passo, claro. Mas a grande pergunta é: e agora? Como é que a gente muda? É exatamente isso que vamos ver na nossa parte final. Então, a notícia mais importante é esta. Nenhum destes eus é uma sentença para a vida toda. Não é algo fixo. A psicologia, a psiquiatria, todas elas nos mostram que a gente pode mudar. Sempre há espaços para crescer, para evoluir. A solução, pelo visto, passa por uma mudança fundamental na forma como a gente educa. Precisamos de uma nova agenda, uma que se foque em fortalecer o nosso eu, talvez com exercícios diários. O objetivo final é formar pessoas mais fortes, mais conscientes, pessoas que sejam, de verdade, as autoras das suas próprias histórias. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de tudo isto que a gente conversou, a pergunta é bem pessoal e direta. Se olharmos para dentro, agora, qual destes eus está com a caneta na mão a escrever a nossa história? A resposta a essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de uma grande mudança.